paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Vamos dar início, então, ao culto. Hoje nós estamos de casa nova, glória a Deus. E há algum tempo, alguns meses atrás, Deus deu uma palavra, né, sobre a nossa igreja, que é em Ageu 2:9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nós tomamos posse dessa palavra e hoje nós estamos aqui. Ainda faltam, né, alguns detalhes para estruturar, mas glória a Deus, porque nós estamos na segunda casa e nós cremos que a glória de Deus será maior, a manifestação de Deus será maior neste lugar. Amém? Amém. Gostaria de estar lendo um texto para nós darmos início ao culto. Lamentações 3. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Lamentações 3. Glória a Deus. Lamentações 3, 21, versículo 21 fala assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém, irmãos? Amém. Aqui o profeta Jeremias, ele estava com a sua alma afligida, porque o que estava vindo na memória dele era as aflições que ele havia passado, que ele estava passando, todos os problemas, as dificuldades que ele estava enfrentando, era isso que estava trazendo à memória. Ele estava trazendo à memória, então a sua alma estava abatida. Mas então, ele clamou ao Senhor. Ele queria trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Então, que nós venhamos também trazer à memória o que nos dá esperança. E o que nos dá esperança está escrito aqui no versículo 22. As misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. O que nós temos que trazer à memória são os atributos de Deus. Que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus é santo, que Deus é soberano, que Deus é eterno, que Deus é fiel, que Deus é imutável, que Deus é justo, que Deus é longânimo, que Deus é amor, que Deus é verdade. Então é isso que nós temos que trazer à memória, os atributos de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, nos colocamos na tua presença, Senhor. Deus, muito obrigado, Jesus, por essa casa nova, Pai, que o Senhor preparou, Senhor, para que nós viéssemos aqui, Senhor, reunir, te louvar, te agradecer, engrandecer o seu nome, ter comunhão com os irmãos, ter comunhão com o teu Santo Espírito. Muito obrigado, Jesus, que o Senhor preparou esse lugar, Senhor. Deus, muito obrigado, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Deus, nós te pedimos, Pai, para que o teu Santo Espírito tenha total liberdade, Senhor, neste lugar.
Todas as coisas cooperam. Aleluia. Oh, Deus. Deus tremendo. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.
9, o versículo 7 fala assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém, irmãos? Apenas esse versículo. Aquele então que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, vamos estar orando e consagrando ao Senhor. Com alegria veio trazer o seu dízimo e a oferta na presença do Senhor. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, te apresentamos, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas, ó Deus, que com alegria, Pai, nós viemos trazer a tua casa, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o dono do ouro e da prata, Senhor, e o Senhor não precisa de dinheiro, Senhor, mas a tua obra sim necessita, Pai. Nós precisamos pagar aluguel, precisamos pagar energia, gás, e tudo depende, Senhor, de dinheiro, Senhor. Deus, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, ó Deus, tem colocado dentro dessa alegria, Deus, de trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas até a tua casa, Pai. Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor repreenda, Deus, o devorador, repreenda, Senhor, o migrador, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, multiplica, Pai, a sementeira, Deus, do teu povo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, aquele Deus que com alegria, Deus, tem dizimado e ofertado na tua casa, Pai, nós declaramos, Pai, a tua bênção, Deus, sobre cada um, Senhor, sobre aqueles que ainda não estão recebidos de ofertantes, que o Senhor possa estar ministrando, Senhor, em cada coração, Deus, para que eles venham também ter, Deus, essa alegria e esse prazer, Deus, em contribuir, Deus, para a tua obra, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode fazer. Com muita alegria, amém? Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu tesouro e assim de coração. Gostaria de chamar a pastora Lucy. Lucy irá trazer a palavra para nós essa noite. Vamos estender as mãos para cá, irmãos. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nos colocamos, Pai, na tua presença, Senhor. Deus, colocamos, Pai, a tua serva, Pai, na tua presença. Deus, e pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa usá-la, Deus, com poder e com graça, Pai. Deus, com humildade, Deus, com intrepidez, Pai, que ela possa trazer a tua palavra, Deus. Não segundo o coração dela, Senhor, mas segundo o teu coração, Pai. Segundo aquilo que o Senhor já colocou e ministrou no coração dela, para que venha em encontro das necessidades do teu povo que está aqui presente, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar, Deus, a tua unção, Pai, sobre a vida dela, Deus. E em nome de Jesus, Pai, usá-la, Deus, com poder e com graça, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Glória seja dada o nome do Senhor. Amém. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. 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 Quem está feliz diz glória a Deus. Aleluia. Estamos muito felizes por mais este novo local que o Senhor tem nos dado. Amém. É muito bom poder estar aqui. É muito bom poder estar sentindo a presença do Senhor, poder estar compartilhando da palavra do Senhor aos nossos corações.
Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 33. Aleluias. Aleluias. Livro de Ezequiel, capítulo 33. Todos acharam? Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Aleluias. Amém ou misericórdia? Amém. 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 Aleluia. Diz assim: esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo da terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para divertir o povo, então se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, ele será culpado de sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será culpado de sua própria morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu o fiz uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Aleluias. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, ó Pai querido, a Tua palavra, Senhor, ela foi lida. Senhor, é no nome de Jesus, ó Pai, que nós clamamos a Ti neste momento. Traga, Senhor, a Tua revelação, aquilo que o Senhor preparou, a porção, Jesus, do alimento que o Senhor preparou, Jesus, para nós, ó Pai querido, nesta tarde. Senhor, em nome de Jesus, venha, Senhor, alimentar, Jesus, o nosso espírito, venha nos fortalecer, venha, Senhor, nos pôr de pé, venha segurar nas nossas mãos, venha nos sustentar, ó Pai, porque somente o Senhor é que tem poder para fazer. Senhor, repreende todo o mal, repreende o roubador de palavras, repreende, Senhor, toda distração, ó Pai querido, que o inimigo tem preparado, Jesus, para com a nossa vida. Repreende, Senhor, todo o mal e faça, Senhor, com que a Tua palavra, ela venha achar, Jesus, uma terra fértil no nosso coração, para que ela venha, Senhor, prosperar, Jesus, para aquilo da qual ela foi determinada. Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A primeira vez que eu li essa palavra, quando Deus estava ministrando essa palavra ontem ao meu coração, na realidade, porque o capítulo de Ezequiel, o capítulo 3 e o capítulo 33, Ezequiel está repetindo as mesmas palavras. E Ezequiel, ele foi levado cativo para a Babilônia no ano mais ou menos 597 a.C., logo no começo, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E ali no cativeiro, Ezequiel, ele começou a profetizar, ele teve uma visão maravilhosa, de querubins, e é uma visão assim que maravilhosa, quando ele, ainda bem que ele não assustou, porque da forma como ele conta a visão, se nós virmos, nós vamos assustar. E uma coisa assim que me chamou muita atenção é porque o ministério dele começou no cativeiro. E é muito difícil a gente ver alguém contar a história. Não, o meu ministério começou quando eu estava na festa. Olha, o meu ministério começou quando eu estava alegre na farra.
Olha, o meu ministério começou quando eu estava de férias. Mas a gente, né, a maioria que a gente vê, o ministério da pessoa começou quando ela estava em uma grande batalha ou em uma grande dificuldade. E com Ezequiel não foi diferente. E ele profetizou, enquanto ele estava no cativeiro, o templo aonde eles oravam, de Jerusalém, aonde eles voltavam, porque aonde eles estivessem, eles oravam em direção aonde estava o templo, a Jerusalém, e aonde eles, naquele tempo, na direção em que eles oravam, o templo estava em ruínas. O povo tinha se afastado, o povo tinha se desviado. E eu achei assim muito interessante, porque desde o começo hoje do trabalho, da qual nós começamos aqui hoje, o Senhor está falando exatamente, nos levando na mesma direção. E o que me leva a entender, quando Salomão estava ali no templo, né, depois que ele terminou a construção, quando ele foi ali consagrar o templo, né, e ele orava, e eles oravam ali, e de repente a nuvem, a presença do Senhor se manifestou, porque eles oravam: Senhor, se faltar chuva, e nós oramos neste lugar, o Senhor manda a chuva. Senhor, se vier a seca, faltar o alimento, e nós oramos neste lugar, o Senhor manda o alimento. E Deus então manda ali para o povo, né? Deus fala que ouviu a oração daquele povo, e ainda Deus ainda fala, quando 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, o que nos leva a crer é que o Senhor está falando conosco de tempo. A glória da segunda casa será melhor do que a primeira. O Senhor falou que vai nos dar paz. Passamos 5 anos, né, de tribulação, de angústia, e o Senhor está dizendo que agora, a partir deste ano, a partir deste novo local da qual nós estamos começando, vai ser um ano de paz. Mas o que eu entendo é que o Senhor está avisando que nesse tempo de paz é que nós temos que vigiar. Porque no tempo da tribulação nós estávamos de pé, estávamos fazendo o acampamento, né? Acampando dentro, com jejum, com oração, com leitura da palavra, com choro, com lágrimas, com dor. Mas agora o Senhor falou que vai vir um tempo de paz. E é nesse tempo de paz é que agora nós vamos ter que orar mais e vamos ter que vigiar mais. Aleluias. E Ezequiel, ele foi chamado, se para nós entendermos o chamado de Ezequiel, Paulo, ele foi chamado para pregar aos gentios, ele foi chamado para evangelizar. Ao chamado de Ezequiel, a gente vê que ele foi chamado para os de casa, para colocar a casa em ordem. E Deus ainda vira para ele, né? Quando a gente vai ver aqui no livro de Ezequiel, capítulo 3, aí ele ainda fala: depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. E Deus ainda convida ele, pede ele para se colocar de pé. E a nação naquele tempo de Israel tinha desobedecido a Deus, estava adorando outros deuses. E nesse cenário que Deus levanta Ezequiel para exortar o povo ao arrependimento e se converter dos seus pecados, Deus vira para ele e fala: filho do homem, eu te pus por sentinela sobre esta nação. Sentinela ou atalaia. O sentinela, né, ou atalaia, e ele é colocado
num posto. Nós sabemos que a cidade naquele tempo ela era cercada por muros. Então naquele muro ali no portão eles colocavam uma guarita assim no alto. E aquele sentinela, aquele atalaia, ele tinha visão de todos os lados, por isso ele era colocado no posto alto. E ele tinha visão de todos os ângulos, de todos os lados, né? Para saber de onde viria o inimigo para atacar. Então o que me leva a entender é que aquele homem, como sentinela, ele era como, ele protegia a cidade. Ele não podia ser pego desprevenido. Então ele tinha que estar constantemente em alerta. Então só que a gente sabe que Ezequiel, ele era da linhagem sacerdotal. Então por ele ser um sacerdote, nós sabemos que quando Deus levanta ele como um atalaia, quando Deus levanta ele como um sentinela, Deus não está falando de guardar a carne, a matéria. Deus está falando no âmbito espiritual. Que Deus estava colocando Ezequiel como um atalaia, como um sacerdote, como um intercessor por aquela nação. E todos nós somos um sentinela. Todos nós, o chamado de Deus para com a nossa vida não é diferente do de Ezequiel. O chamado de Deus para com a nossa vida é de sermos sentinela, é de sermos uma atalaia, é de sermos um intercessor. E eu separei alguns pontos que um sentinela ele tem que ter. E um dos primeiros pontos que o Senhor trouxe no meu coração é que ele estava num alto posto, quer dizer, num lugar alto, isolado, sozinho, porque ele não podia se distrair. E a gente vai ver hoje como nós somos distraídos. Como nós somos distraídos. Hoje eu vim para Torino, chegamos aqui mais ou menos meio-dia, e eu estava preocupada porque eu estou para viajar, os cabelos brancos estão aqui, né? Não foi convidado, mas estão aqui, e eu queria dar um jeito neles, fui procurar uma tinta para comprar, e em 2 lugares que eu fui estavam fechados. Aí falei com a missionária, ela falou, o terceiro também, não precisou de eu ir, porque o terceiro também estava fechado. E enquanto eu andava atrás dessa tinta, eu falei assim, poxa Senhor, eu queria pintar o meu cabelo hoje, antes do culto. E de repente o Senhor começou a falar no meu coração, olha a distração. Eu falei assim, Senhor, eu agora não vou ligar mais para a tinta, não vou procurar mais a tinta, se tanto, né, não estou viajando ainda na segunda, e até chegar o dia de eu viajar, eu vou pintar o meu cabelo, mas agora eu vou voltar para a tua casa e eu bora. Porque nós estamos numa batalha. Estamos numa batalha, e se o sentinela ele distrai, ele é o primeiro a ser atacado. Porque quando o inimigo está vindo, se o sentinela, se ele não abre a boca, se ele não toca a trombeta para levantar, para que a guarda, para que os guarda, para que o exército se põe de pé, se prepare para contra-atacar o inimigo, o primeiro a ser atacado vai ser ele, porque ele sendo atacado, quem é que vai advertir a cidade? Então nós não podemos nos deixarmos distrair. Não podemos. O Senhor não está dizendo que nós não podemos andar bonita, que nós não podemos pintar o cabelo, que nós não podemos... Ao seu tempo. Amém. O seu tempo e o seu horário. Sem que o inimigo venha nos distrair. Porque quando você está distraído, você perde o foco. Quando você está distraído, você perde a direção. E aí, aqui está falando o que Deus fala com Ezequiel. Se o povo é atacado, se você não advertiu, aquele povo que morrer, a culpa é sua.
O Senhor, Ele tem colocado várias pessoas ao nosso redor. E várias pessoas, e o Senhor muitas das vezes, Ele, como Ele falou ali, come o que você achar. E Ezequiel, como ele não estava distraído, ele achou o rolo. Porque ele meditava na palavra, ele era conhecedor da lei. Então ele achou o rolo e ele comeu o rolo, que era onde o Senhor estava colocando as palavras na boca dele, para que ele viesse ministrar ao povo. Mas se ele tivesse distraído, como a gente vê muitos profetas hoje, come o que você achar, estão comendo arroz, feijão e está dizendo ao povo nada com coisa nenhuma. O povo está se confundindo e ao invés de se aproximar de Deus, está indo embora. O povo entra na igreja vazio e vai embora, murmurando, porque não encontrei nada. Então nós temos que estar atentos com a palavra que o Senhor coloca no nosso coração. E ainda, independente da palavra, porque a palavra que foi dada aqui hoje, desde o começo até agora, a palavra que o Senhor está dizendo, o Senhor está nos exortando a uma vigilância, o Senhor está nos exortando a uma vida diária da leitura, o Senhor está nos exortando a ter, a meditar, a trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. O que nos traz esperança é a palavra. Amém. Sem a palavra nós não temos direção. E nós não podemos nos sentir como Nicodemos. Não podemos sentir vergonha da palavra. Não podemos, independente daquilo que nós somos. Amém. Independente daquilo que nós fazemos. Glória a Deus. Não podemos nos envergonhar da palavra. Então, distraído, nós não podemos nos distrair. De forma nenhuma. Tudo aquilo que vem para tirar a nossa atenção. Porque quando a gente vem, eu já levanto no sábado de manhã, já falando com o Senhor, Senhor, hoje eu quero ter um encontro contigo. Senhor, quando eu chegar na tua casa, manifesta, Senhor, o teu poder, manifesta, Senhor, o teu Espírito, fala conosco, renova, Senhor, a nossa vida, renova, Senhor, o nosso entendimento. Mas aí, enquanto a gente vem na estrada, vai acontecer um monte de coisa. Quando a gente chega na casa do Senhor, a gente esqueceu da oração que nós fizemos. Glória a Deus que Ele é fiel e Ele nos visita. Amém. Mas nós poderíamos receber ainda de uma forma melhor, se nós continuássemos no mesmo Espírito que nós levantamos até na hora de chegar aqui. Se nós continuássemos no mesmo Espírito, nós iríamos receber o Senhor de uma forma diferente. E o outro ponto para o Atalaia é falar. Falar e não se calar. Não podemos ter medo da verdade. Não podemos ter medo, não podemos nos intimidar. Porque a palavra, nós vamos falar a palavra, nós vamos falar a verdade. Vai ter gente que não vai querer nos ouvir. Vai ter gente que vai nos abandonar. Vai ter gente que vai nos deixar falando sozinho. Vai ter gente que vai nos ignorar. Vai ter gente que quando nós estivermos passando numa calçada, que ele estiver passando na outra, ele vai se despistar, virar as costas para nós, não vai querer nos cumprimentar. Mas a Bíblia está falando que não é para a gente olhar isso. Porque se o inimigo está chegando e nós não advertirmos, quem vai ser culpado somos nós. Então, independente se queiram ouvir ou se não queiram ou não queiram, nós não podemos deixar de falar. Amém. Amém? Amém. Nós temos que falar. Aleluia. Porque a Bíblia fala, se ele se converter e mudar a sua estrada, ele vai viver. Se ele ignorar a palavra, e se acontecer alguma coisa com ele, nós não vamos responder por isso. Amém? E a Bíblia já fala ainda que basta cada dia o seu mal. Nós não precisamos acrescentar. Amém? E quando nós estivermos fazendo aquilo que nos compete fazer, que é pregar a palavra,
Se nos sobrevier algum mal em cima daquilo que nós estamos fazendo, o Senhor, Ele nos livra. E se Ele ainda não nos livrar, aleluias, que seja para a glória dEle. Porque para Ele e por Ele é que nós estamos neste lugar. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Outra coisa que o atalaia, ele não pode perder, ele não pode deixar, é a sua arma. Ele não pode deixar a sua arma, porque nós vivemos tempos difíceis, como diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 6. A Bíblia fala que nos últimos tempos nós viveríamos tempos difíceis, e nós estamos vivendo esse tempo hoje. Tempos difíceis, onde as pessoas são avarentas, gananciosas, gostam de ostentar, onde as pessoas são egoístas, amantes de si mesmos, e com isso têm se levantado os falsos mestres. Aonde os falsos mestres que eles têm se levantado para que a pessoa ela venha ter prazer em si mesmo. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Só que se nós não estivermos lendo a palavra, se nós não estivermos nos alimentando, porque a palavra ela é uma espada de dois gumes, ela serve tanto para atacar quanto para se defender. Então, se eu não estiver como é que fala? Com essa espada, se eu não estiver com a palavra, eles vão confundir até a mim. Amém? A Bíblia ainda fala, no livro de Oséias, que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento da verdade. Então nós não podemos, a verdade ela liberta. A palavra ela é a verdade e a verdade ela nos liberta. Por isso nós devemos meditar na palavra. Então nós somos o atalaia. Então para nós sermos o atalaia, para nós nos advertir os outros, nós precisamos advertir a nós primeiro. Precisamos estar armados para atacar e para também nos defender. Aleluias. Glória a Deus. Porque senão nós não vamos saber como lidar com esse momento tão difícil da qual nós estamos passando. Amém? Hoje eu estava pegando o ônibus para mim ir no centro, e então tinha uma senhora, ela não sabia que eu era brasileira, e ela brasileira conversando com uma outra senhora e falando mal do evangelho brasileiro. E falando mal que estão se abrindo muitas igrejas, estão se abrindo muitos ministérios, e um atrás do outro, e que o pastor, ela era também evangélica, e que o pastor dela falou alguma coisa com ela, e ela se desviou. E aí ela falando mal. Mas ninguém fala mal quando abre um boteco em cada esquina. Eu não vejo ninguém falando mal porque a prostituição está se aumentando. A gente não vê ninguém reclamando dessas coisas. Mas se abre uma igreja aqui, se abre uma outra igreja lá, se abre uma outra igreja, glória a Deus, o evangelho está crescendo. Amém? Aleluia. Nós só temos que estar enraizados, alimentados na palavra, para nós não nos corrompermos e para que nós não venhamos ser consumidos e nem confundidos com o evangelho barato que algumas pessoas estão pregando. Amém? Aleluia. E ainda no livro de Ezequiel, aleluia, fala assim ainda: depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como um mel. E disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e dize-lhe as minhas palavras. Se você não tem intimidade com Deus, você não vai entender o que o Senhor está falando. Porque o atalaia, olha para você ver, ele comeu, e o Senhor falou, vai e diz
intimidade com Deus. Nós vamos lá, comemos o rolo, oramos, jejuamos, o Senhor nos dá a palavra, mas eu vou passar a palavra e vou falar assim, olha, Senhor, não estou entendendo. Quando a gente é casado, nós temos uma intimidade com o nosso cônjuge, que só dele olhar, nós já sabemos se é para sentar, se é para ficar em pé, ou se é para sair. Intimidade que nós temos. Assim também tem que ser com Deus. Nós temos que ter essa intimidade com o Senhor. Quando Ele dizer uma palavra, nós temos que entender aquilo que o Senhor está falando. Se nós não entendemos, nós vamos para o nosso cantinho, vamos orar e vamos buscar. Senhor, fala conosco, meu Pai, me faz entender a Tua palavra. Quando eu entendo a palavra, eu vou e passo a palavra. Aleluia. Então nós precisamos ter intimidade. Nós precisamos criar um relacionamento com Deus para entender. E como aqui ainda falou, come aquilo que você achar. Come o que você achar. O que você está achando? Aleluias. O que você está achando? Nós vemos que os falsos profetas, eles já estão aí hoje, eles estão comendo e eles estão passando. E nós estamos vendo que eles estão passando errado, as pessoas não têm intimidade com Deus, as pessoas não têm um relacionamento com Deus, aquilo que eles vão passando, as pessoas estão comendo. E estão passando mal, mas estão comendo. Então nós precisamos criar esse relacionamento com Deus. Nós precisamos ter intimidade. E essa intimidade nós vamos ter com o Senhor na medida que nós meditamos na palavra. Porque à medida que eu medito na palavra, eu vou conhecendo aquilo que o meu Deus está falando conosco. Amém? Aleluias. E o último, o atalaia. Nós somos chamados para advertir a igreja. Você nunca pode dizer, eu não tenho uma palavra. Você sempre, se você leu, se você meditou, você tem sempre uma palavra. Você tem sempre uma palavra para advertir. E a Bíblia fala que quando nós advertimos, quando nós falamos, Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus tem prazer de que ele ouve, se converta e viva. Esse é o prazer do Senhor. Por isso ele conta com nós. Por isso o chamado na nossa vida de ser uma atalaia, de ser uma sentinela. Deus ele tem colocado na nossa vida a sua palavra. Nós meditamos a palavra do Senhor e nós passamos. Quem se converter, quem mudar a direção, vai viver. Porque a palavra de Deus ela serve de um advertimento, ela serve para exortar, a palavra de Deus ela serve para trazer alegria, ela serve para confortar, ela serve para curar. A palavra de Deus ela serve para mudar a nossa direção quando nós estamos errados. Então, no nome de Jesus, vamos pedir ao Senhor, Senhor, ministra a cada dia, a cada manhã, a Tua palavra, Senhor, no meu coração, para que eu possa compartilhar, Jesus, com os da Tua casa, para que eu possa compartilhar, Senhor, com os que estão fora, mas usa, Senhor, a nossa vida, que o Senhor venha fazer de nós, verdadeiros adoradores, que ama pregar a palavra. Amém? Aleluias. E que o Senhor venha continuar usando a nossa vida para advertir, assim como o Senhor fez com Noé. Naquele tempo o Senhor chamou Noé e falou, Noé, construa uma arca, porque vou trazer muita chuva, Noé, sobre a terra. E Noé, Deus usou a Noé ali como uma atalaia. Noé não manteve a arca só para si. Noé convidou os seus vizinhos. E como ali estavam só os seus filhos e as esposas dos seus filhos, eu acredito que Noé deve ter chamado os seus parentes. Noé deve ter chamado os familiares das esposas, dos filhos, mas ninguém se identificou. Mas Noé deixou de falar?
Não deixou. Segundo a palavra nos diz, ainda que o povo achava que Noé estava fazendo algo de repente impossível de se concretizar, mas Noé nem por isso ele deixou de fazer. Ele construiu a arca e nem por isso ele deixou de convidar. Foi ignorado? Foi, mas ele não deixou de cumprir o seu papel. Então, no nome de Jesus, que ainda que nós venhamos ser ignorados, ainda que nós não venhamos ser bem recebidos, mas não importa, mas é que o importante é que nós venhamos pregar a palavra, o importante é que nós venhamos levar, é uma palavra de conforto, e aqueles que a gente menos espera que não vão aceitar, e eles aceitam de bom grado. Então não cabe a nós julgar quem é digno de receber a palavra ou não. Nós não podemos julgar quem vai receber ou quem não vai. O que nós temos que fazer é falar. O que a palavra o que vai acontecer com a pessoa, aquilo que a palavra vai causar no coração da pessoa. Não, como se diz, né? Não sou na fare nostro, não é da nossa conta. O importante é que nós falamos, oramos, intercedemos, e o que vai acontecer com aquela pessoa, cabe a Deus fazer. Vamos nos colocar de pé neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar orando. Eu queria que neste momento você estendesse a sua mão para onde você acha que é a sua casa e que você estivesse orando, intercedendo pela sua casa, intercedendo pela sua vida. Aleluia. Para que este novo templo, para que ele venha servir de bênção para a sua vida, servir de bênção, de edificação para a sua casa, e que você não venha se distrair, mas que independente, seja em férias, que eu profetizo férias para todo mundo no nome de Jesus, seja em férias, seja onde você estiver, mas que você venha usufruir da bênção de Deus, mas com vigilância. Amém? Guardando a sua casa, guardando a sua vida em oração, em perseverança, guardando a vida daqueles que estão ao seu redor, que o Senhor te deu para interceder e para levar a palavra. Amém? Vamos orar então neste momento. Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, nós nos colocamos, ó Deus, diante da Tua presença. Senhor, no nome de Jesus, venha neste momento, ó Pai, querido, encher a nossa vida, encher a nossa casa da Tua presença. Venha repreender, Senhor, todo o mal, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, vai passando do Teu sangue nos umbrais, ó Deus querido, da nossa casa. Vai repreendendo, vai lavando, Senhor, nossa casa com Teu sangue. Vai repreendendo, Senhor, todo o mal, toda retaliação do inimigo, toda interferência, toda a opressão do inferno sobre a nossa casa, trazendo confusão, trazendo divisão. Senhor, nós damos uma ordem que saia em nome de Jesus. Todo mal, Senhor, que tem trago, Jesus, esfriamento, Senhor, espiritual, Senhor, sobre a nossa vida, Jesus, sobre a nossa casa. Senhor, vai repreendendo, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, todo espírito, Senhor, de distração, ó Pai. Entra, Senhor, na nossa casa. Jesus, o Senhor conhece, meu Pai, a nossa vida, o nosso coração. O Senhor conhece aquilo que tem nos feito prostrar, ó Deus, na Tua presença. Entra, Senhor, agora neste momento e repreende, ó Pai, em nome de Jesus, e nos coloca de pé, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, para a glória do Teu nome. Que o Teu nome venha a ser glorificado, ó Pai, independente, ó Pai querido, da fase da qual nós estivermos passando. Senhor, em nome de Jesus, guarda, sustenta, ó Pai querido, a nossa vida, Pai. Coloca anjos, ó Deus, ao redor da nossa casa, meu Pai, para nos guardar, para nos sondar, para nos livrar, para nos proteger. E que o Teu nome, Jesus, venha ser glorificado, ó Pai querido, na nossa vida, na nossa casa. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, ó Pai, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor neste momento. Glória a Deus. Aleluia. Vamos semear a palavra onde nós
estivermos, nós possamos ser semeadores da palavra, porque a semente é boa, né? Nós precisamos semear independente de que tipo de terreno ela encontre, mas que nós sejamos semeadores do reino. Amém? Vamos orar então mais uma vez, agradecer por esse culto, agradecer pela presença do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Deus. Muito obrigado, Jesus, por cada palavra, Senhor, ministrada aqui neste lugar, Senhor. Nós podemos ouvir, Senhor, a tua voz. Nós podemos sentir, Senhor, o Senhor ministrando, Pai, sobre as nossas vidas. Pai, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, Senhor. Nós podemos nos reunirmos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, para louvar ao teu santo nome, para trazermos os nossos dízimos e as nossas ofertas, para prestarmos, Deus, um culto racional a ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença real, Senhor, neste lugar. Muito obrigado, Jesus, pelo teu cuidado para conosco, Senhor. Deus, nós pedimos, Pai, para que o Senhor nos dê uma semana de vitória, Deus, uma semana de paz, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que a tua paz, Pai, que excede todo entendimento, Senhor, possa estar sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, Deus, sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Deus, ser usados por ti, Senhor, para pregar a tua palavra, Senhor. Aonde nós formos, Senhor, aonde nós andarmos, Pai, que nós possamos ser uma bênção, Senhor, e ministrar, Senhor, o teu amor e a tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.